Rimo Fink é bonito, fluido, vicia, parece pintado à mão. Só que ele também parece Hades. Não é só referência, é o combate, as salas, a morte que te faz recomeçar, até o jeito que o personagem se move. Aí você pergunta, ele tem personalidade própria ou é só um clone bem feito? Porque ele é bom, mas hoje só ser bom já não basta. A ideia central é boa, você controla uma personagem que descobre ser alguém de um livro. Metalinguagem, inimigos que sabem que estão numa história. O jogo até tenta trabalhar isso, mas acaba sendo mais simples do que parece. Os diálogos são funcionais, os personagens secundários não roubam a cena e a premissa serve mais para justificar a repetição das salas do que para construir uma trama profunda. No fim, o que realmente se destaca é o combate. E o combate funciona, só que você já viu esse funcionamento em outro lugar. O que Rimo Fink faz de melhor é te deixar sentir o golpe. Cada ataque tem peso, o dash responde rápido e os efeitos de tinta preta e vermelha não são só enfeite. Eles comunicam dano, área e tempo de recarga sem precisar olhar para barra nenhuma. O jogo te ensina pelo ritmo. A variedade de builds também impressiona, mais de 40 Ink Gems, 200 perks, 15 evoluções do mascote, dá pra montar combo de veneno, crítico, invocação, tancar com vida, existe escolha real ali. E por um tempo isso sustenta o vício. Você quer mais uma run, quer testar mais uma combinação, mas aí vem o problema. Rimo Fink é fácil nos primeiros capítulos, você passa sem muito planejamento. Isso tira um pouco da pressão que um roguelite costuma ter. Por outro lado, quem só quer uma experiência mais relaxada pode até gostar. O problema é que para quem busca desafio, a repetição dos chefes e a falta de escala na dificuldade fazem a motivação cair com o tempo. Não que o jogo seja chato, ele só para de te testar mais cedo do que deveria. A história não é o ponto forte. A metalinguagem existe, mas fica mais na superfície do que aprofunda. Os diálogos cumprem o papel sem brilhar. A dificuldade baixa nos primeiros capítulos pode incomodar quem busca pressão, mas também deixa o jogo mais acessível para quem só quer curtir o visual. A poluição visual atrapalha em momentos de tela cheia, e ainda tem pequenos bugs de localização, campos com número no lugar de texto, um glitch no PS5 para pegar itens, nada que impeça de jogar, mas quebra um pouco a imersão. O que segura a experiência é o combate e a direção de arte, eles são um motivo para continuar. O jogo não é memorável no sentido de mudar sua vida, mas é competente no que se propõe. Um roguelite bonito e fluido para quem não quer complicação. A verdade é que Rimo Fink é um roguelite competente, bonito e viciante que não tem coragem de sair da sombra de Hades. Ele copia bem, muito bem, talvez melhor do que a maioria dos clones, mas copiar bem não é criar identidade. A falta de inovação, somada à dificuldade baixa e a uma história que não entrega o que promete, faz com que ele saia do radar mais rápido do que deveria. O que fica é um jogo que vicia nas primeiras 10 horas, encanta pelos olhos, mas que quando o brilho da tinta seca, deixa a sensação de que poderia ter sido muito mais. Então, para quem Rimo Fink vale? Vale para quem quer um roguelite de ação rápida, visual deslumbrante e progressão recompensadora, sem se importar tanto com história ou desafio alto. Se você só quer entrar, bater, morrer, evoluir e repetir, aqui você se diverte. Não vale para quem exige inovação mecânica, escrita afiada, chefes memoráveis e uma dificuldade que force você a melhorar. Se você já jogou Hades até a exaustão e quer algo que reinvente a roda, Rimo Fink não vai te surpreender. Rimo Fink chegou perto de ser especial. Ele tem a fluidez, a variedade, a personalidade visual. O que falta é coragem para ser mais do que uma homenagem muito bem feita. Ele não é o sucessor de Hades que alguns esperavam, mas também não é um clone qualquer. É um bom jogo com uma crise de identidade. E em 2026, com o mercado de roguelites mais cheio do que nunca, ser só bom talvez não seja o bastante para ficar na memória. Por algumas horas ele faz valer a pena, principalmente para quem só quer sentir tinta escorrendo na tela enquanto corta inimigos com fluidez. O problema é quando a tinta seca. Necrophoses tem uma ambição rara. Ele não quer te dar susto. Não tem monstro correndo atrás de você,
não tem arma, não tem perseguição. Ele quer uma coisa só: te colocar dentro de um pesadelo pintado à mão e deixar que o cenário te consuma. Só que tem um problema. O jogo é tão fiel a essa ideia que esqueceu de ser jogo. Você anda, resolve uns quebra-cabeça simples, leva item A até lugar B, às vezes controla uma criatura, mas aí a mecânica some 5 minutos depois. A história vem em poemas, fragmentos, nada é explicado. A direção de arte é forte, perturbadora, única. O áudio também. Muito silêncio, uns rangidos, umas respirações. Parece que o cenário tá doente. Mas você não sente que tá aprendendo nada, só passando por fases. E isso pesa mais porque o jogo é curto, umas 3 horas, 4 com a DLC Subconsciousness, que veio exclusiva para os consoles. A DLC adiciona mais 1 hora de cenários bonitos e quebra-cabeças do mesmo tipo. Se você gostou do jogo base, vai gostar. Se não gostou, não vai mudar nada. O preço no Brasil está na faixa dos R$ 88. Aí depende do que você valoriza mais, atmosfera ou tempo de tela. Porque Necrophoses é, no fundo, um museu interativo de horror corporal. Você anda, olha, sente o desconforto, tenta entender o que o jogo quer dizer. Para quem curte esse tipo de experiência lenta, contemplativa, quase passiva, ele é uma joia de nicho. Para quem esperava ação, susto, puzzle inteligente ou uma história clara, ele é frustrante. A versão de consoles chegou bem arrumada. Pegou o jogo de PC de 2025, corrigiu bugs, melhorou texturas, trouxe tradução em português. Tecnicamente funciona. O problema nunca foi técnico. O problema é que Necrophoses cumpre o que promete. Só que o que ele promete não é para todo mundo. Então, para quem ele vale? Vale para fã de Giger e Beksinski, para quem quer passear por um pesadelo bonito, para quem tem paciência com ritmo lento e história abstrata. Você não precisa jogar no sentido tradicional, você precisa sentir. Não vale para quem prioriza gameplay. Não vale para quem quer desafio, susto ou uma história amarradinha. Não vale para quem olha para 3 horas de duração e pensa R$ 80 é caro. Necrophoses é o que é: uma galeria de arte interativa com puzzles simples e uma alma torta. Para quem é o público certo, ele fica na memória. Para quem não é, ele vira só um corredor comprido com quadros estranhos. Truck Driver: The American Dream tem uma história estranha. Lançou em 2023 nos consoles e foi mal. Análises negativas, física de brinquedo, bugs que travavam o jogo direto, parecia um protótipo, não um jogo pronto. Aí ele sumiu. 2 anos depois, chega no PC, com Unreal Engine 5.5, Ray Tracing, DLSS 4, suporte a volante e a promessa de que aprendeu a dirigir. Resta saber se é verdade. A grande aposta do jogo nunca foi o realismo. Euro Truck e American Truck vendem precisão, física pesada, horas de estrada sem história. Truck Driver faz o oposto. Ele quer ser um jogo de caminhão com história. Você é Nathan. Seu pai foi uma lenda da estrada. Você decide seguir os passos dele anos depois de uma perda. É uma história sobre luto, legado, recomeço. A dublagem é boa, os diálogos têm peso. As rádios e os cenários ajudam a construir uma atmosfera que outros simuladores nem tentam. Só que história não guia caminhão, o volante é que guia. Aqui o jogo fez uma escolha clara. A física é mais arcade do que simuladora. O caminhão responde rápido demais. A inércia não é pesada. Você não sente o drama de uma carreta de 40 toneladas descendo uma serra. É mais leve, mais direto, quase um jogo de corrida de fim de semana. Isso não é defeito, é decisão. O problema é que o público de simulador pode sentir falta do peso, e quem só quer uma história pode nem ligar. Aí o jogo fica num meio termo desconfortável, pesado demais para quem quer leveza, leve demais para quem quer peso. O pacote técnico impressiona: Ray Tracing, DLSS 4, FSR 4. Numa categoria onde a média é modesta, Truck Driver chega no PC bem equipado.
O visual ainda sofre com alguns assets datados e animação travada, mas a iluminação e os reflexos dão um salto, fica acima da média do gênero. O suporte a volante veio, Logitech G220, G920, Trustmaster, os mais comuns estão lá. Patches recentes tentaram reduzir o input lag que existia nos consoles. Ainda há pequenos tropeços, um crash ou outro em emissão longa. A otimização, com tudo ligado, pede uma placa razoável. Nada que quebre o jogo, mas nada que o torne impecável. Truck Driver não é mais aquele lançamento quebrado de 2023. Evoluiu, a tecnologia melhorou, o conteúdo aumentou. Mais de 150 missões entre história e modo livre. A proposta narrativa continua única no gênero, mas também não virou um simulador de primeira linha. A física arcade afasta os puristas. A instabilidade residual incomoda quem só quer paz na estrada. O visual datado em alguns pontos lembra que a reforma não foi completa. A verdade é que ele é um jogo de nicho dentro de um nicho. Funciona bem para quem quer uma história emocional ao volante, sem se importar com realismo extremo. Funciona mal para quem exige precisão cirúrgica e horas de direção sem interrupção. Vale para quem jogou o Euro Truck e achou chato. Vale para quem quer uma campanha com começo, meio e fim, não só entregas soltas. Vale para quem tem volante em casa e quer testar um jogo que finalmente dá suporte, sem esperar realismo total. Não vale para fã de simulador pesado, que quer sentir o peso da carga e o drama da descida. Não vale para quem tem tolerância baixa a pequenos bugs ou queda de desempenho. Não vale para quem espera um salto visual geracional completo, porque os assets antigos ainda entregam o jogo. Truck Driver fez um pit stop longo, chegou no PC mais bonito, mais estável, mais honesto sobre o que quer ser. Não é o rei da estrada, mas para quem só quer uma boa história com paisagem passando pela janela, é uma viagem que vale a pena. Só não espere dirigir um caminhão de verdade, espere dirigir um caminhão de cinema, e tá tudo bem. Phone, right? Well, at least you quickly figured out what you did wrong. But remember, when you're behind the wheel, your earpiece is your best friend. Fine for talking on your phone while driving can be as much as $11,000. Monster Rush Survivors é rápido. Em 2 minutos, a tela fica lotada, seu boneco soltando poder para todo lado e aquele pensamento que você já conhece. Vai, só mais uma. O jogo não engana, ele entrega o que promete. Caos, poder e aquela sensação de ficar forte que faz o gênero funcionar. Mas, como todo jogo desse estilo, ele tem seus contras e uma decisão importante para você fazer. 13 personagens, cada um com uma habilidade única e um estilo de jogo diferente. Seja o cavaleiro que avança e limpa a tela, a maga que explode tudo à distância, ou o berserker que só ganha força quando a vida baixa. Todos eles mudam a forma como você encara as hordas de inimigos. O sistema de evolução também é legal. Você combina itens, sobe de nível, escolhe upgrades que se complementam, tem equipamento com 7 raridades, gema para melhorar atributo e uma progressão que vai além do aumenta o dano em 5%. As escolhas realmente importam. Os cenários ajudam, são 6 mundos, cada um com 5 níveis de dificuldade. Você começa num campo aberto e termina em arenas destruídas, com chefes que pedem estratégia. No começo é só apertar o botão, mas com o tempo você precisa pensar. O problema do Monster Rush Survivors é que ele às vezes perde o controle. Quando a tela fica cheia de inimigo, e ela fica, você perde o seu boneco de vista. A câmera treme, os ataques automáticos vão para qualquer lado e você morre menos por erro seu e mais porque o jogo virou uma salada de efeitos. A fluidez some, aquela sensação boa de estar no controle vira o incômodo de não conseguir enxergar nada. Agora a parte que você não pode ignorar. Esse jogo existe no celular, grátis, com anúncio, mas grátis. O loop principal é o mesmo, os personagens, os upgrades, as hordas, tudo igual. Por R$20 na versão de Switch, PS5 ou Xbox, você joga no sofá, tela grande, controle na mão, sem propaganda no meio do jogo. A versão de Switch roda bem e os controles respondem. Para quem não gosta de jogar no celular ou se irrita com um anúncio de 30 segundos a cada 2 minutos, o preço vale a pena. Mas se você já joga no celular e os anúncios não te incomodam, não tem motivo para pagar. Você não perde nada além da tela maior. Ah, um detalhe.
O jogo ainda vai sair para PC na Steam, em junho. Quando lançar, vou sortear 3 keys que o estúdio me enviou, então se curtiu, fica ligado aqui no canal para não perder. Monster Rush Survivors não vai mudar sua vida. É aquele jogo para passar meia hora, testar uma build, desestressar. A proposta é simples: inimigos infinitos, upgrades e sobrevivência. Ele entrega o que promete, mas sem surpresas. Funciona como um passatempo honesto, desde que você entenda que a versão grátis no celular já te dá praticamente a mesma experiência. A escolha é sua: pagar pela conveniência ou economizar os R$20. Você abre Tiny Aquarium no celular, alimenta 2 peixes, emparelha um casal e fecha. Volta 3 horas depois, já tem um ovo novo. Sem notificação, sem pressa. Esse é o ritmo. O jogo chegou agora para Android e iOS por R$ 14,99. E a primeira coisa que você percebe é que ele não quer competir pela sua atenção. Ele vai estar ali, de fundo, enquanto você trabalha, estuda ou espera o ônibus. A rotina é simples: você entra de manhã, alimenta os bichos, coleta as moedas, cruza um casal e sai. Volta à tarde, vê o que nasceu, pesca uns peixes novos, planeja o próximo cruzamento. Não tem urgência, é daqueles jogos que ficam ali na sua rotina, sem cobrar nada. O que te prende não é alimentar, é cruzar. Você pega 2 adultos e manda reproduzir. O resultado nunca é garantido. Às vezes um filho igual aos pais, às vezes um híbrido esquisito que você nunca viu. Cada peixe tem atributos: tamanho, quanto dinheiro gera, quão rápido cruza de novo. Você começa a testar combinações e o jogo vai registrando no Fishdex o que já conseguiu. Quando aquele ovo choca e aparece uma espécie rara, a recompensa não vem de uma barra de progressão, vem de você ter descoberto sozinho. O jogo tem mais de 120 espécies. Alguns peixes você pesca, outros só consegue cruzando 2 tipos específicos. Erra, tenta de novo, aprende. É um ciclo que depende mais da sua curiosidade do que de sorte. Fora o aquário, tem um minigame de pesca. Você lança a linha, espera e pode fisgar desde peixes comuns até espécimes raros que não aparecem no mercado de trocas. Dá para melhorar a vara e o barco. O legal é que a pesca pode ser feita em lobbies com outras pessoas. Você fica ali conversando no chat enquanto visita os aquários dos outros. É simples, quase meditativo e funciona como uma pausa entre os cuidados do tanque. A parte social existe, mas ainda depende de gente. Você pode visitar aquários de amigos, trocar peixes e ver como os outros decoraram. Eventos ao vivo e trocas com estranhos estão previstos. Como todo jogo novo, a comunidade demora para encher. Por enquanto, a experiência funciona melhor se você tiver amigos jogando, ou se não se importar de explorar sozinho. Agora, o preço: R$ 14,99. Nada de microtransação, nada de anúncio, nada de moeda premium. Você paga uma vez e tem acesso a tudo. Para um jogo de aquário que vive no seu bolso e te acompanha no dia a dia, o preço é justo. Não é gratuito, mas também não tem pegadinha. Visualmente é bonito. Cores suaves, peixes delicados, trilha calma. Tudo meio ilustrado, meio fantasia. Não espere realismo, e nem precisa. O maior risco é o ritmo, lento de propósito. Você não vai zerar nada em uma tarde. É um jogo de visita diária, de coleção aos poucos, de paciência. Se você gosta disso, funciona. Se precisa de ação, de metas claras a cada sessão, ou de uma sensação de progresso rápido, pode achar chato. Tiny Aquarium não quer ser o seu jogo principal, quer ser aquilo que você abre no intervalo do almoço ou antes de dormir, só para ver como os peixes estão. Por R$15, sem anúncio e sem pegadinha, ele cumpre bem esse papel. Se você quer um passatempo calmo, uma coleção para chamar de sua e não se importa em esperar as coisas acontecerem no seu tempo, vale a pena. Se precisa de ação, de pressa, de metas claras a cada sessão, passe longe. Por R$15 é um aquário de bolso honesto. Se você tem paciência, ele te acompanha. Se não tem, vai achar que não acontece nada. E de fato, não acontece mesmo. E tudo bem.
SCAD é mais um Survivor-like? Olhando rápido, parece. Inimigos que vêm em onda, upgrades que você escolhe enquanto anda e a promessa de ficar forte até não caber mais na tela. Só que a primeira vez que você coloca a mão no hovercraft, já sente a diferença. Porque aqui você não fica andando devagar esperando os bichos chegarem. Você derrapa, esquiva, bate de frente. O movimento é ativo, quase um twin stick com sobrevivência. E isso muda o ritmo inteiro. O jogo é um Early Access que saiu agora, fim de maio, custa R$ 26,00 na promoção e a desenvolvedora já avisou que não vai aumentar o preço depois. Então, o que você compra hoje já é o que vai custar amanhã. E o que tem hoje? 14 níveis de história de 17 planejados. Todas as armas, sistema de cartas de poder, árvore de talento e o coração do jogo, a customização do hovercraft. Você monta sua nave, escolhe torres, define tripulação, tem missão de defender prédio, de matar um monte de zumbi, de sobreviver por tempo, não é só ficar rodando em círculo até o cronômetro acabar. O legal é que as builds podem ficar absurdas. Um robô musical que atrai os inimigos e explode, torres que atiram sozinhas, itens que transformam o seu hovercraft numa muralha de fogo. Você testa, morre, volta mais forte, tenta outra combinação, o loop funciona. Os problemas são os de sempre de um Early Access. Falta opção de resolução, algo básico que já devia ter, o tutorial é fraco, não ensina direito algumas mecânicas e a história não tá completa. Você chega no fim e o jogo pede calma. Só que por R$ 26,00 dá pra relevar. Não é um jogo quebrado, é um jogo em construção, mas já divertido. E a desenvolvedora prometeu sair do Early Access em 3 meses. Vamos ver se cumpre. Então, para quem SCAD vale? Vale para quem gosta de Survivor-like, mas já cansou de andar devagar. Vale para quem curte customização de veículo e builds malucas. Vale para quem topa Early Access com arestas, desde que o preço seja honesto. Não vale para quem exige polimento fino, tutorial perfeito e história fechada. Também não vale para quem não tem paciência com o jogo em desenvolvimento. No fim, SCAD me surpreendeu. Ele não tenta ser o próximo Vampire Survivors. Ele tenta ser ele mesmo, com hovercraft, derrapagem e robô musical. E para um jogo de R$ 26,00, isso já é mais que suficiente. Recebi uma chave desse jogo e confesso que fui na curiosidade. None Shall Intrude é aquele deck builder onde você é o dragão, o chefão, destruindo heróis num tabuleiro. A ideia, ser o vilão em vez do herói, já te fisga antes de você começar. O jogo tem mais de 1 ano de estrada. A novidade agora é a atualização Project Unknown, que saiu dia 30 de maio. Ela adiciona um personagem novo, o Dice, que na verdade é o protagonista do próximo jogo do estúdio, Dice, previsto para julho. Um crossover gratuito. O que ele traz de diferente? O estilo de jogo muda, as cartas são outras, as combinações de elementos também. O Dice é mais agressivo, menos paciente que o dragão original. Se você já conhecia o jogo, ele força você a repensar sua estratégia. Se nunca jogou, é uma porta de entrada mais direta. A atualização é grátis, então não custa tentar. Só que mesmo com ela, None Shall Intrude ainda tem arestas. O balanceamento não é perfeito, algumas builds ficam fortes demais rápido, a interface poderia te dar mais informação sobre combinações de elementos sem precisar testar tanto. E a história, vamos combinar, é só pano de fundo. O jogo base melhorou desde o lançamento. Saiu em janeiro de 2025 meio cru, mas hoje tem Ato 4, modo infinito e vários patches que corrigiram os bugs mais chatos. A desenvolvedora continua dando suporte. Para quem esse jogo vale? Vale para quem curte deck builder tático e não liga de aprender combinações na tentativa e erro. Vale para quem já tem o jogo e quer um motivo para voltar. Vale para quem quer conhecer o universo do DICE antes do lançamento. Não vale para quem exige polimento 3A, balanceamento cirúrgico e história bem amarrada. Também não vale para quem não tem paciência com jogos indie que ainda estão sendo lapidados. Ah, e o preço? O jogo custa R$ 39,90, mas até 13 de junho está com 60% de desconto, saindo por R$ 15,99. Por esse valor, fica difícil não recomendar. No fim, None Shall Intrude é um jogo de ideia forte com execução imperfeita, mas que ganhou uma sobrevida graças ao suporte do estúdio. A Project Unknown não resolveu ainda todos os problemas, mas trouxe um personagem divertido de graça. Por menos de R$ 16,00 na promoção, é um risco pequeno para quem curte o estilo. Se você já tem o jogo, é um motivo legal para voltar. Se nunca jogou, a promoção é a hora.